meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos a mais esse momento de encontro com a Palavra de Deus, encontro de meditação, encontro de paz interior, encontro esse que o Senhor nos chama a abrir os nossos corações e a termos a humildade necessária para acolher a Palavra de Deus, colocar em prática e testemunhar com as nossas próprias vidas. Nesse momento nós vamos pedir a ação do Espírito Santo, aquele que vem iluminar a nossa mente, trazer paz no nosso coração, para que nós possamos bem absorver tudo aquilo que Jesus hoje, Ele quer falar no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, a palavra que nós vamos meditar hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 27. E eu já convido você a escolher aquele lugar onde você possa se encontrar com o Senhor Jesus, no silêncio, para meditar e colocar em prática a sua palavra. Por aquele tempo, Jesus pronunciou essas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e a revelastes aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, eu te convido nesse momento a tomar novamente esse texto e ir pedindo ao Senhor no íntimo do seu coração que Ele o toque, que Jesus ele possa ir mostrando no seu coração aquilo que Ele quer falar para você hoje, aquilo que Jesus ele quer revelar no seu coração hoje. A palavra de hoje vem nos trazer palavras fortes de entendimento, de revelação sobre aquilo que Jesus ele executou com a sua missão, sobre como Jesus ele foi aceito, sobre como Jesus foi rejeitado e como a sua palavra, como os seus ensinamentos, ele traz para cada um significado. A palavra de Jesus ela provoca em cada pessoa um sentimento, uma ação, uma atitude. Jesus hoje ele quer tocar nos nossos corações. E o Evangelho começa aqui com Jesus, que se retirou para ter com o Pai mais um momento daquele de intimidade, de espiritualidade, mais um momento de encontro com Deus Pai. Jesus ele sentia necessidade de ter esse encontro, essa intimidade com Deus Pai. E Jesus se retira e aqui ele louva ao Pai. Ele bendiz ao Pai, porque a missão de Jesus era revelar todos os ensinamentos, o plano de salvação de Deus era para ser revelado aos pequenos e aos humildes, não aos sábios e aos entendidos. O plano de salvação de Deus, muitas vezes, veio para confundir os sábios e os entendidos. Porque as pessoas que são muito sábias, que são muito orgulhosas na sua própria grandeza,
na sua própria sabedoria, têm uma grande dificuldade de entender o mistério das coisas de Deus. Se prendem apenas na sua própria arrogância, na sua própria sabedoria e não conseguem ter essa intimidade com o Pai. E Jesus bem entendeu isso. Assim como Deus Pai, Ele escolhe pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que vieram também confundir aqueles que olhavam para aquelas pessoas que foram chamadas e não davam a mínima para eles. Pensavam assim, esse é fraco, esse não tem poder algum. Mas veio para confundir, porque o poder e a força daqueles que combatiam em nome de Deus, daqueles que foram chamados e escolhidos para fazer parte desse plano da salvação, eram pessoas simples, eram pessoas humildes, eram pessoas que tinham apenas a coragem e a fé e a certeza no nome de quem eles estavam combatendo, no nome de quem eles estavam pregando, ensinando e anunciando. E assim Jesus também. Jesus, ele escolhe os humildes, os simples, sabendo que eles teriam que não se apoiar na própria sabedoria, na própria inteligência. Mas nós que somos cristãos, que somos chamados, nós apoiamos naquele que tudo pode, Jesus. Aquele que nos chama, que nos capacita e aquele que nos envia. E aquele que quer nos revelar grandes coisas. Mas para isso é preciso que a gente abra o nosso coração, que a gente abra o nosso entendimento. Para o mundo, as pessoas que são mais simples, que são mais humildes, que têm pouca sabedoria, são descartadas. Não servem para grandes cargos, são jogadas à margem, à mercê da própria sorte. Mas Jesus não. Jesus, ele acolhe. Jesus, ele se apega aos simples, aos pobres, aos humildes, aqueles que para o mundo são considerados fracos, aqueles que muitas vezes o mundo descarta, são aqueles que Jesus acolhe e se revela. E Jesus se revelando, ele revela também os milagres, os prodígios, ele revela os mistérios que o Pai revelou a ele, e assim ele revela também a cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de hoje vem nos falar que não adianta sermos sábios e inteligentes neste mundo, se o nosso coração não é humilde para acolher a verdade que vem de Jesus. A humildade é uma grande virtude. E só os corações simples e humildes são capazes de confiar a sua vida inteiramente a Jesus, no seu projeto de salvação, na sua palavra. Os corações arrogantes se colocam na sua própria arrogância, confiam na sua própria sabedoria. E os humildes confiam em Jesus, confiam em Deus Pai. E assim, grandes coisas serão reveladas a nós. Peçamos ao Senhor Jesus, nesse momento, que Ele faça do nosso coração um coração também manso e humilde, assim como o seu. Porque o Pai revelava grandes coisas a Ele e Ele revela também grandes coisas a cada um de nós. Um grande exemplo de humildade foi Maria, a escolhida para ser a mãe do Salvador. Aquela que se reconheceu como uma pobre serva, simples, humilde, na sua pequenez, na sua humildade, na sua simplicidade, mas foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. E o plano de Deus é assim. Deus escolhe os simples, os humildes, mas Ele mesmo os capacita, Ele mesmo vem dar força, dar coragem, Ele mesmo caminha com o seu povo. Aquele povo que muitas vezes sofre rejeições, assim como a palavra de Deus nos fala. Jesus foi rejeitado e assim também nós sofreremos grandes rejeições. Mas o Senhor está conosco para nos defender. E Ele quer revelar grandes coisas também para cada um de nós.
Que nesse momento nós possamos pedir ao Senhor Jesus para vir em nosso encontro. Sim, Senhor, continua revelando a nós o seu plano, o seu amor, a sua misericórdia. Continue revelando, Senhor, em nosso coração a nossa missão, o nosso discipulado. Nós queremos, Senhor, caminhar contigo na nossa fraqueza, na nossa pequenez, mas sabendo que o Senhor exalta os humildes e o Senhor derruba do trono os poderosos, porque o seu nome tem poder e o Senhor é poderoso para fazer grandes coisas nas nossas vidas. Vem, Senhor, e nos ensina a ser pessoas humildes, dispostas, com o coração aberto para acolher tudo aquilo que Jesus tem a nos ensinar, acolher toda a dinâmica do reino dos céus, que é totalmente diferente da dinâmica do mundo. O mundo prega o poder, o ter, e Jesus prega a humildade, o amor ao próximo e a abertura de coração. Peçamos a Jesus hoje que essa palavra entre em nosso coração e que em nós produza muitos frutos, porque nós temos duas missões nas nossas vidas. A primeira missão é seguir Jesus e a segunda missão é testemunhar com a nossa própria vida o projeto que o Senhor Jesus ele faz na nossa vida. E assim nós vamos testemunhando para os nossos irmãos, caminhando, sabendo que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida e Ele está conosco. E Ele tem grandes coisas para nos revelar. Mas para isso é preciso que nós abramos o nosso coração e tenhamos um coração humilde e simples, dedicados a ouvir, dedicados a fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bom, meus irmãos, estarmos na presença do Senhor a cada dia, meditando a sua palavra. Jesus, ele conta com o nosso sim, com a abertura do nosso coração a cada dia, para acolher a sua palavra e colocar em prática na nossa vida, na vida dos nossos irmãos. Que essa palavra possa frutir em nós um grande sentimento de amor, de dedicação e fidelidade com a palavra de Deus. Que o Senhor conta com cada um de nós. Que Ele nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.